Bom, nós vivemos em um tempo em que é cada vez mais comum a utilização de tecnologias e ferramentas para otimizar a prestação de serviços, e o Poder Judiciário não foge a esta tendência. Em 2009, por exemplo, uma lei federal regulamentou a utilização de audiências por videoconferências. O assunto divide opiniões e é sobre este tema que eu converso agora com o juiz da Primeira Vara Criminal de Tubarão, Eliston Lisandro Canali. Muito obrigada pela presença. O senhor já realizou uma audiência por videoconferência? Sim, realizei recentemente uma audiência de um preso que se encontra recolhido numa penitenciária federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um preso de alta periculosidade. De alta periculosidade. Uhum. Em que circunstâncias, como é que o senhor pensou em realizar essa audiência? Havia necessidade de dar continuidade à instrução do processo, que já havia iniciado, ele já havia sido interrogado, e a partir do momento que eu designei a audiência, o pessoal do Departamento Penitenciário Federal entrou em contato comigo, disponibilizando todo o aparato tecnológico de que eles dispõem para a realização da audiência por videoconferência. Uhum. Agora, as opiniões são divergentes quando o assunto é audiência por videoconferência. Como é que o senhor sentiu? É similar? É muito diferente? Eu percebi que a audiência ela é muito tranquila. O desenvolver da audiência ele é realmente tranquilo. Você tem condições de explorar cada detalhe com a participação do acusado. Eu não consegui verificar na prática nenhum prejuízo para a ampla defesa. Essa questão do efeito da presença do réu é uma das questões questionadas, né? Fica uma audiência mais fria, o senhor acredita que não? Não, de forma alguma. A partir do momento que você está tendo esse contato com o réu através de um vídeo, você tem condições de explorar totalmente aquilo que você quer trazer de informações para o processo, aquilo que se considera relevante. E o réu tem a possibilidade também de estar, ele tem a liberdade assegurada pelo juiz de estar alegando aquilo que ele o julgar conveniente para a sua defesa. Quer dizer, além disso, nós temos documentado todo esse ato, de forma que qualquer situação que possa gerar alguma suspeita, alguma dúvida fundada, poderá ser posteriormente verificada. Uhum. Quer dizer, dá para fazer uma avaliação posterior ainda. Exatamente. Uhum. Ela é mais econômica? O senhor tratou dessa questão, por exemplo, dessa audiência com esse preso em outro estado. A audiência por videoconferência, ela fica mais econômica? Ela é mais econômica? Com certeza é mais econômica, porque evita que se desloquem agentes prisionais, policiais e viaturas para que esse preso seja trazido até a presença do juiz no fórum. Uhum. Como é que está a utilização em outros estados do país? A informação que eu tenho é que o Rio de Janeiro está bastante avançado nessa prática de interrogatórios e audiências por videoconferência. E tem a questão também da segurança, porque às vezes conduzir o preso de alta periculosidade de um local para outro envolve todo um aparato de segurança e muitas vezes riscos, né? Como a legislação prevê esse tipo de ato atualmente, estabelece que deve preencher determinados requisitos, e dentre eles está a assegurar a segurança pública, garantir a segurança pública, garantir a ordem pública também. Segurança pública por uma questão de periculosidade no sentido de deslocamento desse preso, pode estar havendo alguma ação no sentido de propiciar a fuga do preso. Então, há uma série de fatores que poderiam estar sendo evitados permanecendo o preso no estabelecimento penal. Uhum. Agora, voltando a essa questão da economia, é possível fazer um comparativo de quanto é possível economizar em uma audiência por videoconferência? Olha, eu não tenho nenhum dado a esse respeito, mas todos os estados têm em suas contas o registro desses gastos, e não são poucos os gastos. Porque imagina-se um presídio, por exemplo, o Presídio Regional de Tubarão, nós temos em torno de 340 presos. Esses presos estão em constante deslocamento para as comarcas do estado que são atendidas pelo Presídio Regional de Tubarão. Isso gera um gasto enorme.
E nós temos que considerar também que o poder público não dispõe de agentes prisionais em número suficiente para atender essa demanda, e muito menos de policiais. Acaba otimizando todo o serviço. Exatamente. A necessidade de pessoal para que esse sistema seja operacionalizado, mas isso importa num custo bem inferior ao custo atual. Em que situações a videoconferência pode ser realizada atualmente? Na tomada de depoimentos do réu, de vítimas? Exatamente. É possível tanto para a oitiva das vítimas, como das testemunhas e o interrogatório do acusado. A maior polêmica está em se admitir esse tipo de audiência para o interrogatório do acusado. Por quê? Exatamente porque o interrogatório, há um entendimento no sentido de que o interrogatório tem que ser na presença do juiz. Mas a videoconferência permite isso. É uma presença virtual, mas o juiz está observando o acusado, assim como o acusado está presenciando tudo o que acontece na audiência. O acusado tem a liberdade de estar expondo a sua versão dos fatos e assim produzindo a sua defesa. Assim como o juiz vai fazer todas as perguntas que achar pertinentes para o esclarecimento dos fatos. Existe alguma restrição para utilizar a videoconferência? A restrição, primeiramente, que a lei estabelece a videoconferência como uma exceção. Então, a lei estabelece determinados casos em que ela vai ser admitida. Primeiro, para se assegurar a segurança pública. Em segundo lugar, para assegurar a ordem pública. Em terceiro lugar, para viabilizar a participação do acusado no ato. Por exemplo, o interrogatório, há determinadas situações em que é difícil ou até impossível que o réu compareça perante o juiz no fórum. Então, a videoconferência viabilizaria a participação do acusado neste ato. Mas é necessário toda uma infraestrutura, um investimento para a realização desse tipo de audiência? Com certeza. Primeiramente, os fóruns vão necessitar estar aparelhados com esse tipo de tecnologia, e também os estabelecimentos penais. A partir desse momento, nós teremos que ter pessoas treinadas para operar esse sistema. Quer dizer, há então necessidade de um investimento inicial, mas que posteriormente é compensado pela redução nas despesas com deslocamento dos presos. O senhor acredita que esse é o caminho? Com certeza, eu não vejo dúvida. Eu acredito que o judiciário tem que aproveitar todos os avanços tecnológicos para que consiga desempenhar da melhor forma possível o seu papel, que é a prestação da justiça. A partir do momento que nós temos avanços tecnológicos que permitem a realização de uma audiência a um custo bem inferior, o judiciário tem o dever de contribuir para a diminuição desses custos. De que forma que o judiciário pode contribuir? Primeiramente, aceitando esse tipo de ato processual. Nós estamos diante de um ato processual que recentemente foi estabelecido por lei federal, que alterou o nosso Código de Processo Penal. Então, a contribuição do judiciário, acredito que está em primeiramente aceitar e aplicar a lei, aplicar todos os recursos legais disponíveis para a realização de atos processuais que impliquem em redução de custos. Agora, é possível o advogado do réu, por exemplo, contestar esse tipo de ato? É possível, sim. Para tanto, o artigo 185 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, quando determina esse tipo de ato, deve fazer com antecedência mínima de 10 dias do ato. Então, a intimação das partes interessadas deve se dar com antecedência mínima de 10 dias, exatamente para propiciar que haja peticionamento no sentido de estar contestando a realização do tipo de ato e apresentando as razões dessa contestação. Correto. Depois de realizar a audiência, ela não pode ser contestada. A partir do momento em que se realiza a audiência e que o advogado não levanta nenhuma questão dessa natureza, eu acredito que precluiu para ele o direito de alegar qualquer nulidade do ato processual. Correto. Bom, para nós encerrarmos, eu gostaria de saber se o senhor tem mais alguma audiência por videoconferência agendada. Não tenho nenhuma agendada, até porque nós em Santa Catarina não temos esse tipo de tecnologia à nossa disposição. A minha audiência foi realizada porque o Ministério da Justiça forneceu os equipamentos necessários e todas as penitenciárias federais estão equipadas para esse tipo de audiência. Tá certo. Muito obrigada pela atenção, pelos esclarecimentos.